passou esse período, passou tudo isso daí, vem uns aperta aqui, uns aperta de lá, vai dando um jeito. Sempre aquilo, as coisas foram melhorando um pouquinho. E a minha mãe sempre incentivando a gente, né, a estudar, a buscar, fazer alguma outra coisa, ir atrás. Eu termino o 2º grau e tenho que ir para a faculdade. Eu não fiz faculdade pública, eu fiz faculdade privada. E fiz faculdade privada porque eu tive medo de tentar vestibular na pública, né? Então eu falo assim, não é que eu tentei. Não, eu não tentei. Eu, na época, achava que eu não seria capaz. Eu me coloquei essa mentalidade limitante, né? Dizendo, não, eu não vou conseguir, então eu não vou tentar. Que é o que eu digo hoje para as pessoas, tipo, por que não, sabe? Se tu tem a possibilidade de tentar, o por que não? Eu, na época, botei isso na minha cabeça, não tinha quem dissesse que não, que ia dar certo, que, né, tenta. Então, eu fiz faculdade privada, eu tinha o FIES, que era o financiamento do governo, que eu terminei de pagar ano passado. Então, assim, eu me formei, passei 10 anos pagando esse negócio ainda. E quando eu fui fazer faculdade, uma coisa assim, a minha mãe principalmente, não falo mais dela porque eu morava com ela me deixou muito livre para eu escolher o que eu quisesse fazer. Ela falava, é a sua vida, o seu futuro, você que sabe o que quer fazer. E aí começa naquilo, o que eu vou fazer? Vou fazer história, eu tenho vontade de fazer aquilo, não sei o quê. Fui estudar Direito. Entrei na faculdade de Direito. Quando eu entrei na faculdade de Direito, o meu pai, ele é policial. E ele sempre quis que eu fizesse concurso público, porque ele dizia que era melhor, porque tinha estabilidade, não sei o quê. Só que eu nunca tive perfil de funcionária pública. Eu fiz sempre estágios em lugares públicos, mas não era meu perfil entrar ali e saber que vai ser a vida inteira aquilo, aquele mesmo bar, aquela mesma coisa, aquele mesmo sistema. Acho que tem que ter perfil, né? As pessoas têm que ter um perfil. E não era o meu, eu nunca fui. E eu lembro que o meu pai, que hoje ele morre de orgulho falando que a filha dele é advogada, não sei o quê. Mas ele era o primeiro a dizer, mas minha filha, você é filho de pobre não pode ser advogado. Porque senão tu vai ser só advogado à porta de cadeia. Porque tu não tem ninguém na família que é advogado, vai fazer. Então, hoje que é o que elogia pra todo mundo, era o que... Não foi assim, ele que não apoiava, assim. Ele não dizia que não apoiava, mas era mais ou menos isso, sabe? Tipo, não vai dar certo, não vai dar certo. Sempre dizia não vai dar certo, tu tem que fazer alguma profissão, não te valorizando, pelo amor de Deus, né? Porque todas as suas profissões são importantes, principalmente as de ensinos. Mas o meu pai falava, tu tem que fazer não sei o que, biologia. Eu pensava, biologia, gente, mas eu nem gosto de biologia. Sabe, na cabeça dele eu tinha que fazer qualquer coisa ou ser funcionária pública, mas estudar direito jamais. Eu sempre fui um pouquinho desaforada, então ainda eu gostava de discutir com ele, porque ele dizia que era policial e sabia, e aí eu falava que não era bem assim, né? Então, a gente foi indo. Faltando um semestre para eu me formar, mas peraí, eu vou voltar um pouquinho antes. Quando a gente fala isso de estudar, de procurar, né? Desde muito nova, eu, quando era pequena, as viagens que eu fazia com a minha família era ir pra praia, ou ficar ali na cidade, ou a minha mãe sempre levava a gente na biblioteca da cidade, ou em Porto Alegre, assim, tinha uns museus que eram, sabe, gratuitos, pó da praia, essas coisas. Então a minha mãe, mesmo na simplicidade dela, ela sempre nos incentivou a ir atrás do saber, assim, de tu ir atrás das coisas, de saber, de procurar. Na minha época, a gente procurava na Enciclopédia Barça. Era o que tinha, que acho que um monte de gente que vai lembrar. Não tinha isso, o que é tal coisa entrar no Google. Não, talvez vocês vão ter que entrar no Google para ver o que é Enciclopédia Barça, mas era assim, trabalho de escola, era pegar o livro, ler 3, 4 livros, sabe? Não era Ctrl-C, Ctrl-V. Hoje em dia tem bastante coisa, eu gosto de ver e super recomendo. Tem o canal Nostalgia no YouTube, que é de um menino aí de Osasco até, que é super legal as coisas que ele fala. Tem um outro que é o Buenas Ideias, que é do Eduardo Bueno, que é um gaúcho que conta a história do Brasil também, de maneira irreverente. Então, hoje em dia tem várias maneiras de tu buscar o conhecimento, né? Naquela época era um pouco mais limitado. Mas eu sempre fui atrás, então eu gostava de ver, de procurar, ver documentário, essas coisas. Então, sempre fui bem... eu tinha uma amiga que falava assim, poxa, Liz, mas tu nem foi em tal lugar, sabe? Sabe aquela que quer saber um pouquinho de tudo, assim, que ela é bem xereta. Assim. Sempre fui.
Mas aí, voltando, início, né, de sei procurar estudar. Faltando um semestre para terminar a minha faculdade, foi um momento assim onde a minha vida mudou 1.200%. Foi um marco na minha vida, assim. Eu acho que existia a Daisy até ali e a Daisy depois dali, que foi quando a minha mãe faleceu. Minha mãe descobriu um câncer e entre descobrir e falecer, ela durou 6 meses. Aquilo pra mim, tipo, mudou completamente. Era uma fase, sabe, que tava bem, que a minha mãe tava bem no trabalho, ela tinha construído, sabe, a nossa casa. Eu tinha uma irmã de 7 anos, meu irmão de 13, meu irmão mais velho também. Nós morávamos, tinha família ali, eu tava prestes a me formar, minha mãe super feliz. Porque também eu ia ser a primeira pessoa da minha família a quebrar essa bolha, tipo, a estourar a bolha e sair a se formar na faculdade, tanto na parte da minha mãe como na parte do meu pai. Então, normalmente a gente vive assim, tem a nossa pequena bolha dentro da nossa realidade, e sempre tem alguém que sai fora dela. Então eu digo que várias coisas da minha família, eu fui a primeira a fazer isso. Eu fui aquela que pegou o alfinetinho e, sabe, estourou a bolha, que não me conformava com a ideia da vida ser daquela maneira, que eu queria que fosse diferente. E aí a minha mãe falece 1 ano antes da minha formatura. Aquilo pra mim me tirou o chão, porque eu tinha ali o meu alicerce bonitinho, bem feitinho, sabe? E eu tinha 22 anos na época, e aquilo eu me vi completamente sem chão, sem nada, e confesso pra vocês que a minha vontade de viver ali foi embora. Eu não tinha vontade de viver mais. Não fazia sentido pra mim mais existir nesse universo. Mas eu acho que como Deus é tão maravilhoso, tudo na vida tem um propósito e tem um porquê. Eu tinha uma irmã de 7 anos, que eu acabei virando mãe e irmã dela. Tinha um irmão de 13, tinha meu outro irmão, tinha meu padrasto, que é um pai pra mim também. E falei, não dá, né? A vida acaba pra quem morre, e olha lá ainda, né? Acaba nesse mundo que a gente tá aqui. A gente tem que continuar, e assim eu fui. Foi fácil? Gente, não foi horrível. Foi tipo, aos trancos e barrancos. Tinha dias que eu chorava todos os dias. Tinha dias que tu para e pensa, eu não quero mais estar aqui. Mas aí você olha, você vê que você tem mais gente, as pessoas te apoiam. Você descobre amigos que você nem sabia que tinha. E eu pensava, cara, o maior desejo da minha mãe era, poxa, me ver formada, me ver crescendo, me ver saindo, estourando essa bolha, saindo disso daqui, fazendo diferença. Então, eu acho que eu tenho que honrar os ensinamentos que ela me deixou. E assim foi. Eu me formei. Para quem não sabe, quando a gente se forma em Direito, você é bacharel em Direito. Para você ser advogado, você tem que fazer uma prova bem chatinha, bem difícil, que se chama a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB. Logo que eu me formei, eu fiz ela, mas por N motivos, e principalmente por relaxo, eu não estudei, eu não passei. E isso é meio traumatizante, assim, quando a gente não passa nessa prova, porque todo mundo começa, nossa, você não foi bem, nossa, você não sei o quê. Aquilo é uma coisa que meio que te bloqueia, que eu me sabotei depois, uns 5 ou 6 anos, eu não fiz mais essa prova. Eu não fiz essa prova, passou, eu trabalhava lá no Sul, nesse meio tempo eu conheci o Maurício, ele foi morar em São Paulo, foi transferido ao trabalho, eu acabei indo para São Paulo também, que foi uma coisa muito louca, né? No período da faculdade inteira, até nem comentei, eu trabalhei o período da faculdade inteira para pagar minha faculdade, porque não tinha quem pagasse, obviamente, né? Tipo, a minha mãe me incentivava, mas tipo, eu te dou comida, te dou casa, roupa lavada, mas a faculdade, querida, tem que correr atrás. Então, eu brinco que eu era igual o pai do Cristo, todo mundo odeia a Cristo. Eu tinha 2 empregos sempre, né? Então, das 6 da manhã até as 11 da noite, quando acabava a faculdade, eu tava em atividade na rua, né? Era um palito, assim, sempre correndo. E valeu super a pena. Eu digo, eu tenho o maior orgulho de saber que quem pagou a minha faculdade, quem foi atrás, fui eu. Quando a gente conquista as nossas coisas, tem um gostinho assim diferente quando é tu que compra, tu que vai atrás. Nesse meio período aí, entre eu não fazer o bem ou não, ou sabotar aquilo ser uma coisa que me incomodava muito, me relembrava aquele, né, momento da minha mãe e tudo, eu acabei mudando para São Paulo. Fui um dia quando o Maurício morava aí visitar ele, me inscrevi numa vaga, passei. Na quarta-feira me ligaram, no domingo eu estava morando em São Paulo. E foi meio um choque,
Porque quando eu fui, não foi muito pensado assim, tipo, eu conhecia ele há 3 meses, sendo que a gente namorava quase à distância esse período, porque ele estava aqui uma vez a cada 15 dias no Rio Grande do Sul. E eu falei, já tá tudo lascado aqui mesmo, eu já tô de saco cheio do emprego onde eu trabalhava numa associação de aposentados. Era cômodo pra mim lá, sabe? Não era uma coisa, eu amo. Não, é porque era cômodo, eu tinha flexibilidade nos meus horários de fazer aquilo ou não. Porque muitas vezes na vida a gente se acomoda, a gente tá ali, aquilo tá cômodo, não tá perfeito, a gente não tá feliz, mas tá cômodo. E era assim que eu estava. Eu falei, eu vou, né? Eu vou. E mudei pra São Paulo, trabalhei numa editora de música lá uns 3 meses, depois saí. Até que no outro ano, tive um outro trabalho ainda, e aí em 2012 eu entrei na antiga empresa onde eu trabalhava, que ali foi aí o meu emprego dos sonhos, assim. Era uma multinacional, eu entrei como terceirizada lá, a equipe era maravilhosa, eu tava, tipo, no emprego perfeito. Sabe, tipo, claro, tinha os seus defeitos, tinha essas coisas também que a gente reclama, mas assim, eu tinha chego aonde eu jamais teria imaginado. E nunca foi uma ambição minha, meu Deus, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero morar em São Paulo, eu quero tal coisa. Eu não tinha pensado nisso, eu pensava no máximo sair de São Leopoldo e morar em Porto Alegre. Isso sim, eu sabia que morar em São Leopoldo para sempre não ia ser. E São Leopoldo é tipo 20 minutos de Porto Alegre, tá, gente? Só pra vocês terem noção, assim. É tipo São Paulo, Barueri, não é uma coisa muito longe. E ali eu fiquei em São Paulo quase uns 9 anos. 9 anos, mais ou menos, eu morei lá. E conforme o tempo vai vindo também, a gente vai revendo a vida, vai vendo as coisas, vai descobrindo. Como eu comentei, né? Eu sempre tive essa de querer saber, de ter curiosidade. O meu sonho da vida sempre era viajar e, tipo, era até hoje. Era o sonho que eu tinha. Então, eu tinha minhas amigas que viajavam, era daquela que elas chegavam. Eu gostava de saber tudo da viagem, ver todas as fotos, aquelas coisas chatas que ninguém gosta. Mas eu gostava de ver todas, de saber como é e perguntar e saber o que come, o que tem na rua, tudo assim. São Paulo, para mim, marcou muito porque foi onde eu comecei a conquistar isso. Eu comecei a conquistar os meus sonhos de poder viajar, de poder conhecer os lugares, de poder ir nos lugares. E para mim eu sempre levo um pouco da minha mãe junto, sabe? Eu chego no lugar, eu paro, eu agradeço e falo assim, tipo, olha, mãe, onde eu tô, sabe? Pelos ensinamentos que ela me deu de não desistir, de ser resiliente nas coisas, de estar ali. Então, é uma maneira que eu sinto de honrar ela e de ir levando, sabe? De incentivar os meus irmãos também, a mostrar que a vida é muito mais aquilo que as pessoas vão dizer que tu não pode, que tu não consegue, que sabe que não é pra ti. Eu lembro quando eu falei que ia mudar pra São Paulo, meu pai falou assim, minha filha, tu me conhece, tu sabe que eu não mudo nem de casa porque eu sou acomodada, eu não gosto. Mas se tu acha que vai ser feliz, vai. O ano passado, quando eu contei pra ele, porque hoje eu moro na Espanha, né? Eu não tô mais em São Paulo, eu moro aqui na Espanha desde fevereiro desse ano. Quando eu falei que eu ia sair do meu trabalho e tudo, as pessoas olham pra gente e falam assim, você é louca, você tem um bom emprego. Que eu pulei a minha história aqui, mas eu tava ali no meu emprego, tudo está tão legal. Eu tive coragem depois, assim, eu retomei, eu fui fazer a prova da OAB muito mais confiante, acreditando em mim, acreditando no meu potencial. Não contei pra ninguém que eu ia fazer, então eu digo que a prova foi super fácil, passei super bem nela, porque foi um momento que eu me senti preparada pra fazer, sabe? Tipo, lidei com aquele meio daquela angústia do meu passado e fiz. Então, no emprego tava tudo bom, as pessoas olham pra mim e falam, como assim você vai largar seu emprego pra você ser desempregada, morar num outro país que você pode até falar o idioma, mas quando você muda pro lugar, tu vê que tu não fala nada, né? É totalmente diferente. Começar do zero sem saber o que vai fazer, você é louca, né? Vocês não têm um parafuso a menos. Mas eu senti esse momento na minha vida que eu precisava de mais, sabe? Eu precisava buscar, eu precisava talvez me desafiar, eu precisava, sabe? Tinha força para ir, para ir atrás, para lutar das coisas. Hoje, quando eu olho, eu vejo amigas minhas que tinham condições melhores, que estudaram a vida inteira em escola particular, e tinham o melhor tênis, a melhor roupa, o melhor celular, os negócios. Muitas estão felizes lá no Rio Grande do Sul, né, fazendo a mesma coisa do mesmo jeitinho. Outras não, outras estão um pouco mais frustradas. E aí eu aprendi que, claro que o meio da gente influencia um pouco,
mas você não é obrigado a ficar o resto da sua vida ali daquele jeito. Sabe, hoje em dia, pra mim, na minha concepção, e é o que eu falo pra minha irmã de 18 anos, é inadmissível tu não ir atrás de informação, tu não procurar. Os adolescentes, tipo, tem tudo aqui, sabe, na palma da mão, no celular, tu tem um mundo, tu pode ir atrás, tu pode furar essa bolha. Não é porque, meus pais não estudaram que tu não pode estudar. Não é porque fulano não fez que eu não posso fazer. Sabe, se a gente quiser, se a gente batalhar e ir atrás, eu acho que tudo é possível. Claro que se tu tem meios, facilidades, vai ser muito mais fácil se tu tiver algum suporte. Mas não significa que não vai dar. Então, eu olho para trás hoje e eu vejo, poxa, eu furei essa bolha. Hoje eu vejo meus primos que estão se formando de formaturas que eu fui esse ano. Minha prima seguindo a mesma profissão que eu. Sabe, as pessoas indo atrás, conhecendo. Eu morro de orgulho mesmo e falo, eu amo quando algum amigo meu fala assim, nossa, Deise, eu quero viajar e eu quero perguntar pra você, porque pra mim é referência disso. Sendo que tinha pessoas que eram referências pra mim, que ainda são, que talvez elas nem saibam, mas ver que tu se torna referência pra alguém, sabe? Que as pessoas se inspiram, que, cara, pra ser alguém na vida, você não precisa ter vindo aqui de cima, você pode ter vindo aqui de baixo também. A diferença é tu não se conformar com isso daqui, de estar sempre aqui. Sabe? Ou se fazer de vítima, porque é muito fácil a gente se fazer de vítima, sabe? Eu podia fazer, é muito fácil, mas a minha família era humilde, mas o meu pai não se formou na faculdade, dele que não precisava, daí eu não quis, sabe? Também, porque daí tal coisa, tipo, eu não consigo aceitar isso, e claro, eu tenho muito o que melhorar ainda, muitas coisas, em algumas coisas eu sou acomodada até hoje, sabe? Mas o que eu digo assim para vocês que são jovens, né, que vão assistir isso, não se acomode, não se limite, porque você vive aqui, achar que você não pode chegar aqui. Acho que você trabalhar com honestidade, com sinceridade, principalmente sem pisar nas pessoas, a vida te retribui e você vai vir. Não é porque seus pais não teve que você não vai poder ter, sabe? A gente sempre pode mudar a nossa história e nós somos os únicos responsáveis pela nossa história, ninguém mais. Ninguém mais. Quando eu decidi largar o emprego dos sonhos de qualquer um para me mudar para um país onde aqui eu sou um Zé Ninguém, as pessoas não sabem nem quem eu sou, não que soubesse do Brasil, né, mas é que sabe menos ainda, eu assumi o risco tanto do sucesso como do fracasso disso. Independente o que acontecesse, eu assumi esse risco e tô pronta para ir. Então as pessoas têm que, assumir o risco, acho que aproveitar as oportunidades que elas têm de conhecer ali o pessoal da ONG também, poxa, são gente de tudo, com experiências diferentes, né, de várias partes, que é aquilo que pode acrescentar e trazer, e pega o que cada um tem de melhor e, sabe, pega para si e melhora e vai atrás. Então, acho, esse é meu recado, assim, pro jovem, sabe, não se acomode na situação onde você está hoje, sabe? Hoje, talvez você tá ali não por culpa sua, mas amanhã, se você continuar assim, então, sabe, vai atrás, corre que dá. Acho que o futuro da gente só depende da gente, né? A nossa vida é feita das nossas escolhas, tanto as boas como as ruins. E é isso, gente. Obrigada, não sei se tem alguma pergunta. Se eu não falei muito correndo, que eu meio me perco nos pensamentos. Maravilhosa, imagina. Muito obrigada, hein? Por ter aceito o nosso convite, lógico que ela ia aceitar. Brincadeira. Mas muito obrigada, nossa, muito linda essa história, de verdade. Eu acho que, resumindo assim, que você falou, que realmente cada um tem sua história e cada um é responsável por sua história, sabe? Então, pra sua história valer a pena, você que tem que correr atrás, você que tem que fazer as suas escolhas, você que tem que seguir seus sonhos. Realmente maravilhoso, muito obrigada. Podem falar. Pergunta? Pra soltar. Faltou bastante coisa aí, mas tá tudo. Agradecer aí, Deise. Muito, muito bonita essa história. Me emocionei aqui em vários momentos. Foi muito legal compartilhar aí. Obrigada por compartilhar. Parabéns e boa sorte na vida nova aí, né? Vocês mudaram no meio da pandemia e aí ficou... Inclusive, a gente tá fazendo, a gente não tem apoio de ninguém também, de famílias e da maioria dos amigos próximos também, porque acham que a gente é louco de largar toda a carreira e... Só o irmão dele que mora aqui apoia, ninguém mais. Porque ele novo, ele veio pra cá arriscar a vida quando realmente se formou e veio. Né? A gente já, teoricamente, fez carreira, buscou
algumas coisas, né? Construir alguma coisa, e daqui a pouco a gente parou para olhar que a gente, tipo, o que adianta ter as coisas e não tá tendo muito tempo para curtir, né? E a nossa decisão aqui é mais baseada em tentar ter uma qualidade de vida do que ter as coisas, né? Então, isso é uma coisa particular nossa, né? Isso aí cada um tem que procurar onde se faz feliz, né? O que é certo para cada um. Não quer dizer que o certo para mim é o certo, né? E nem quer dizer que eu falo que a gente vai ficar aqui a vida inteira. Também né? é. Quando veio o vírus, não, vem embora, não vou ficar aí, tipo. O esforço... mas acredito que aí a recuperação é melhor, né? Mais rápido, né? Esperamos que sim. Cada um tem que ser protagonista da sua história, né? Não adianta. Sim. Mesmo a gente como um casal, sabe? Cada um tem que fazer a sua parte e ser protagonista da sua história. Essa coisa também, né, Daisy, que você falou, às vezes se você tivesse ouvido muitas pessoas também, né, tudo bem, as opiniões dos outros são válidas, claro, mas às vezes se a gente ouve muito os outros, a gente esquece, né, dos nossos sonhos. Exatamente. Claro, era uma coisa igual, tipo, quando eu falava assim, eu lembro que meu sonho era viajar de avião, eu tinha 24 anos, pensava na minha vida que eu nunca ia viajar, porque, sabe, não tinha nem pra onde ir. Eu lembro que depois que eu fiz 25, eu cansei, porque eu morava em São Paulo, eu tinha que ir pro sul viajar. Então eu falo assim, era uma coisa que era longe da minha realidade. E hoje, pra eu ver minha família, eu tenho que andar. Então, às vezes é um sonho pequeno, sabe? Que, tipo, que alguém não tem. Mas, cara, acredita naquilo e vai atrás, que vai chegar um dia que você vai falar, que saco, não aguento mais ir pro aeroporto. Sabe? É uma coisa assim, parece boba, mas acontece um dia, mas tem que ir atrás, né? Sim, claro. Certeza. Você vai contra tudo e contra todos também, né? Sem ter o apoio é bem mais difícil, né? O medinho é bem maior, aquele frio na barriga é maior. E depois todo mundo fala, eu acreditava em ti. Eu sabia. Ainda tem isso. Tem que ouvir, respirar fundo e ficar quieta. Não, meu orgulho, eu sabia que ia dar certo. Vocês sabiam? Ter um sonho e focar nele, né? Se você determina onde você quer chegar, fica mais fácil para lutar por aquilo, né? Se você consegue pelo menos se agarrar em um desejo, em um sonho, fica mais fácil de alcançar ele. Né? Com certeza. Temos mais diferente, mas temos mais. Até semana que vem. Com a próxima. Até semana que vem. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo.